aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou André Bucão, médico veterinário e apresentador desse programa. Hoje a gente conversa aqui com a Débora e a Ana Paula sobre cardiologia, basicamente, né? Vou deixar vocês se apresentarem. Tá bom. Eu sou Ana Paula, trabalho com cardiologia veterinária desde 2013 e montamos um serviço, eu e a Débora, que no caso somos irmãs, e atualmente trabalhamos com consulta e exames da parte de cardio em cães e gatos. Isso. Eu sou a Débora, né? A gente diferencia o cabelo é longo, o cabelo dela é curto, é a única forma que a gente tem de se identificar. Eu trabalho com a cardio já desde 2018, 2017, 18? Por aí, né? Exclusivamente com a cardio desde 2019, que eu trabalhava com clínica até então. E aí a gente montou o serviço, e o serviço da Pet Cardio Brasília mesmo tá aí desde 2018 oficialmente, né? Antes a gente não tinha o serviço propriamente dito. E aí a gente trabalha junto desde então, só com cardiologia. E como é que surgiu essa ideia de trabalhar com o cardio? No meio da graduação, eu comecei a ter interesse mesmo pela área e fui atrás de coisa. Fui para o interior de São Paulo fazer curso de eletrocardiografia e fui realmente decidindo por essa área. Acabei que fiz meu estágio curricular na Unesp de Jaboticabal. Eu fiz o meu lá também. Com cardiologia e clínica médica. E tive a oportunidade de prestar prova de residência lá e passei para residência de clínica médica de pequenos animais. E eu escolhi lá também porque tinha um serviço de cardio muito forte, né? Cardio lá é muito bom. Com o professor Camacho. E consegui passar na prova, fiquei muito feliz na época. Acabou que depois consegui um mestrado no serviço de cardiologia, com o professor Camacho e com o professor Marlos. Mas vi também que não era... Quando eu fiz o mestrado, eu vi que realmente não queria seguir a carreira acadêmica, que não era muito meu perfil. Eu gosto mesmo da rotina, do atendimento, de fazer os exames, não sou muito da área de pesquisa. E voltei para Brasília, porque meu atual marido estava aqui. Ele falou que não aguentaria mais 4 anos de doutorado. Eu também não queria fazer e voltei para cá. E acabou que a Débora também tinha um interesse em comum, né? Na verdade, assim, as pessoas falam, porque acaba que a Ana, né, te influenciou. Mas eu digo hoje mais assim, que ela me ajudou muito em relação a trilhar caminhos, assim, né? Na época da graduação, querendo ou não, ela estava 2 anos na minha frente. E ela falava assim, olha, tem que enriquecer currículo, atrás de monitoria, PIBIC, PIBEX. Então, a partir do 5º semestre, mais ou menos, eu comecei a correr atrás. Aí eu entrei na parte de patologia clínica. A Giane foi minha orientadora, né? Que era lá da UNB. E aí eu fiquei 1 ano com PIBIC, sendo monitora. Aí depois disso, fui procurar na área da clínica. Aí consegui PIBIC com a Gláucia. Aí eu digo já assim, que eu tive uma orientação de caminho pensando em fortalecimento de currículo com a minha irmã. Que a professora Gláucia... Ela trabalha na área de cardio, né? É da Unesp. Também, fez mestrado e doutorado lá. E ela passou para a professora na época que eu tava lá. estava na graduação. E aí, a minha irmã escolheu a cardio. Eu já falo que a cardiologia me escolheu. Porque foram aparecendo oportunidades para mim na área da cardiologia. Começando com o PIBIC, né? E acaba que eu passei na residência na UNB e lá já estava com serviço de cardio também. E como eu tinha o PIBIC com a Gláucia, acaba que minha monografia foi toda sendo direcionada para a parte de cardio. Então, no final, eu estava com um currículo totalmente voltado para a parte de cardio, assim, de estudo dessa área. E aí, nesse caso, eu fui trilhando realmente nesse caminho. Acaba que a Ana, querendo ou não, foi uma coisa que facilitou. Ela já estava na Unesp, eu também fiz estágio final lá. E, querendo ou não, foi uma porta, né? Facilitadora para ter mais contato ainda com a cardio. Nós trabalhamos na mesma área, temos muita afinidade, a gente somos irmãs, somos muito próximas, até como amigas. Então, no início, quando ela voltou para Brasília, a gente até pensou assim, será que vai dar, né? Será que tem mercado para nós duas trabalharmos juntas na área da cardiologia?
E acabou que eu fiz a residência, saí e entrei no mercado de trabalho como clínica geral mesmo. Aí ela voltou trabalhando já direto como cardio na época. E aí a gente foi vendo a demanda assim, aumentando aos pouquinhos e querendo ou não, eu fui escolher uma pós-graduação. No caso, eu já não fiz um mestrado, porque também não me identifico com a parte de dar aula, a parte de pesquisa. Então, fui procurar uma pós-graduação. E aí, na época, coincidiu de estar abrindo também a turma da Anclivapé de São Paulo. Foi bem na época que eu estava escolhendo. E eu já estava trabalhando, já tinha condições de pagar uma pós. Eu falei, não, então, bora lá. Só tinha em São Paulo também, E né? só tinha em São Capital. Paulo, não tinha em outro lugar E ainda. hoje já tem várias Hoje já opções, tem, né? Uhum. Tem até de Goiânia, a distância, EAD, né? é. Tem Goiânia, Recife, várias, né? No Brasil como um todo. Aí só tinha em São Paulo. Eu fui para São Paulo, tinha até uma prova para fazer, você lembra? Para entrar na pós? Eu fiz uma prova para entrar na pós de cardio. E só depois de fazer a prova que eu fui saber se eu... Foi até em maio, eu lembro certinho. Eu fiz a prova e aí ia sair o resultado para saber se eu ia ter passado para fazer a pós. Porque eu acho que era tão escasso que ainda tinha um processo seletivo. E é uma pós pra longa, pós. né? E Foi foi 2 uma anos pós e de meio? 2 anos e meio. Foram 2 anos e meio de Todo pós. mês indo pra lá. Isso é uma coisa que aí são 2 anos e meio, indo uma vez por mês para São Paulo. E na época, assim, quem é clínico, né? Se prepara já sabe. A gente separa um final de semana e a gente dá plantão de final de semana, a gente dá plantão noturno. Então, é muita dedicação, de fato, quando a E um gente esforço escolhe. mesmo, né? É, Pra conseguir. eu formei em 2003. Uhum. Eu nem tinha entrado ainda. Nem tinha entrado. Quando eu fui fazer meu estágio lá, acho que o Marlos era o R1 Aham. Nossa, já tem... lá na Não, Unesp. Ah, que legal. Então, assim, e eu vi assim que mudou muita coisa Mudou. de 2003 pra cá, Sim. né? Assim, pô, Fez ano assim, que vem né? eu faço 20 anos formado. Tá. Então, assim, eu parei um pouco pra ver um pouco essa questão, né? Uhum. E a cardio eu vi que foi uma coisa que deu uma Sim, uma evoluída muito boa. Sim, cresceu muito mesmo. Muito. Né? Uhum. E como é que vocês veem isso? Evoluiu não só a questão do próprio conhecimento, como você estava falando, começou a ter mais pós, Uhum. equipamentos também melhoraram bastante. Sim, verdade. Né? Como é que vocês veem essa Esse evolução? crescimento. Uhum. Eu acho super positivo, né? Hoje em dia a gente tem acesso a exames que ajudam muito no diagnóstico, né, do paciente, como o ecocardiograma, que é o exame que mostra a morfologia, né, do coração. A gente vê as câmaras, as válvulas, se o coração está conseguindo trabalhar direitinho, pacientes com insuficiência cardíaca, congestiva, né? E nem só isso também, tem muitas vezes o paciente vem encaminhado, a gente vai fazer um eco, que é um exame para avaliar o ultrassom, é o ultrassom do coração, Ultrassom né? do O coração. ecocardio. E aí, nesse caso, a gente vai olhar o coração e quantas vezes a gente já não dá de cara com uma massa, uma neoformação dentro do tórax. Então, a gente vai avaliar um órgão quando vem, a gente está fazendo um outro diagnóstico complementar ali, auxiliando. Então, acaba que o eco, às vezes, ele também auxilia em outras coisas. A gente faz uma radiografia e vê uma coisa. Não, vamos ver, então, se no eco aparece, para ver se dá para fazer uma punção guiada, ou coisas desse gênero. O eletro vem aí para avaliação de ritmo, né? Hoje em dia a gente tem como terapia o marca-passo, né? Em cachorro e em gato. E a gente pode, então, a gente põe na rotina o Holter 24 horas, né? Para avaliar arritmias e distúrbio de condução em 24 E é horas. tranquilo manter um Holter no cachorro? Cara, Olha, na maioria das vezes a gente teve problema até hoje, com os Holters que a gente colocou, a gente teve problema com um cachorro, que foi um Doberman, que era uma fêmea. E ela era jovem, assim, 2 anos, porque acaba que o Doberman indica o exame de triagem, né? Assim, com o Holter. E era uma cadela muito ativa. E aí, por mais que a gente colhe os eletrodos, enfaixe, e aí a gente coloca uma roupinha ainda por cima. E a gente pergunta pro tutor, né, se ele acha viável colocar o exame, explica que tem pacientes que arrastam a faixa na parede, ou rolam no chão, né. Não, e tem outros cães também, né, que brincam e aí se mordem. Então, a gente só teve esse problema com essa cachorra que, na verdade, ela ficou tão ativa e a tosa, que a gente acaba tendo que tosar o paciente, né? Aí ficou um pouco de pelinho e descolou um dos eletrodos. Aí parou de Foi ganhar. a única vez. Mas o resto todos dão certo, né? Sim, e qual é a indicação pro Holter?
Se o cachorro tem histórico de síncope, ou se tá com dúvida se é síncope ou convulsão, você não consegue fazer aquela triagem bem adequada, que é avaliar ritmo. Pacientes com endocardiose de válvula mitral, estágio avançado. É que a gente faz o eletrocardiograma, né? A gente faz o eletrocardiograma como parte de exame de rotina de muitos pacientes que já têm doença. E às vezes nem só isso, como eu falei, o Doberman, por exemplo, é um paciente que tem predisposição a ter cardiomiopatia dilatada, e a gente sabe hoje que as arritmias estão associadas a isso. E aí com esse paciente, por exemplo, ele tem indicação do Holter, porque a gente tem que avaliar ao longo de 24 horas quantas arritmias ele tem, se ele tem, como são, que a gente já pode então estar aí classificando esse paciente como paciente que tem risco, que a gente tem que acompanhar mais de perto, porque as arritmias às vezes elas podem preceder a alteração de contratilidade, função sistólica e tudo mais, né? E muitas vezes o paciente que tem endocardiose mitral, que já está com uma doença mais avançada, a gente já percebe no eletro de rotina ali de ambulatório que tem arritmia. E a gente precisa saber como se comporta ao longo de 24 horas para saber se essas arritmias vão, inclusive, influenciar na nossa terapia, que às vezes é a arritmia que vai fazendo o paciente descompensar com maior frequência. Então, o eletro é 3 minutinhos ali no consultório com o paciente super nervoso, querendo ou não tem como, né? Assim, tem um grau de estresse ali na hora. Com ele deitado de lado, a gente segurando, funcionário segurando. Então, quando tem indicação de Holter, aí vai para casa, fica 24 horas em casa. No ambiente deles. A gente vai com menos variação. Isso, o ritmo normal dele mesmo em casa, né? Tem um Doberman, um Boxer, que são pacientes que às vezes têm um histórico familiar de morte súbita. E aí que vai começar a triagem, né? Porque são pacientes que têm uma raça muito predisposta a cardiomiopatias e que o Holter já entra aí pelos consensos, pelos artigos, como o exame anual, a partir de 3 anos de idade, por exemplo, no Doberman. Então, além disso, né? Também tem os casos da disfunção do nosso sinusal, né? Schnauzer, a gente pegou também o Ash, né? Até mesmo o Shih Tzu. Cachorros que tem muito estímulo vagal associado, volta e meia a gente pega umas frequências bem baixas. E aí acaba que a gente indica o Holter também para estar avaliando se a gente pode ter aí uma futura indicação, às vezes até de marca-passo, por exemplo. Um dia desse você atendeu, né? Um paciente que já estava com uso de marca-passo. Atendi. Ele estava com a relíquia. Mas não fez Holter, né? Fez só o eletro. Não, ele fez só o eletro porque o marca-passo, a frequência... Eu fiz o eletro ambulatorial, no caso. E o paciente foi indicado para cardio. Eu nem lembro por quê, mas no final das contas eu achei que nem era cardio. Aí comecei a investigar, a gente achou que era relíquia, babete, blá, 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 um monte de coisa. Mas aí eu rodei o eletro e vi que o ritmo, não só no eletro, né? O exame físico, a gente ausculta, a gente avalia a mucosa está normocurada, a pressão está adequada, a frequência cardíaca aparentemente está adequada. Aí a gente faz um eletro. Deixa 5 minutos, às vezes a gente ultrapassa aqueles 3 minutos, né, padrão? Aí eu vi que o ritmo não era o problema naquele momento. E nem o eco em si, na verdade, também. Aí a gente começa a investigar, então, outras possibilidades. Mas provavelmente esse paciente fez... Paulo, né? Acho que foi em São Paulo. Aqui não tem ainda, né? Ainda não. Acho que em Curitiba, né? O Marcos mesmo coloca. Curitiba e São Paulo. E São Paulo eu também. Conheço, né? É um mercado. Meu pai é cardiologista. Que massa. E não é uma cirurgia tranquila, né? Tem todo o risco. Acho que no cão fica mais complicado, não? De você colocar o marca-passo. Até pelo próprio tamanho. Tem um tamanho associado e eu acho que o próprio fator da gente estar indicando. A gente está falando de uma bradicardia, né? Dependendo, a gente anestesia o paciente, diminui a tal ponto aquela bradicardia. Então, tem todo um risco associado. Mas em termos de complexidade... Acho que não. É bem tranquilo. Eu acho que é tranquilo. Pelo veterinário experiente, né? Sim, para quem coloca isso o fator limitante que eu vejo é o custo, né? Porque medicina humana a gente tem os planos de saúde que auxiliam às vezes muitas pessoas. E o preço rede pública deve colocar, não sei, né? Mas o custo da medicina veterinária, ainda mais pela disponibilidade, alto, né? O material, toda a instrumentação, na verdade, né? Para colocar, tem um custo alto, justamente porque eu acho que ainda está caminhando, o fator limitante né? acabaria sendo o custo. Mas é uma solução também meio extrema, né? Quando ele tem indicação real... igual no ser humano, assim, acaba sendo uma indicação quando você esgota as possibilidades
terapêuticas, medicação? Depende, se for no caso da bradicardia, ou um bloqueio atrioventricular acaba avançado, que é o tratamento. É o tratamento, não tem outra opção. Não tem, né? Aí muitas vezes a gente tem paciente que não tem condição, a gente até tenta algumas medicações que vão ali estimular um pouco aquele sistema nervoso simpático, mas a gente está falando de uma falha do impulso, o impulso não passa. Jeito, né? Aí não tem outro jeito a não ser fabricar o impulso. Então, o tratamento se torna um marca-passo. Então, acaba que não é o extremo, né? É a primeira. E a partir de que idade deve-se começar essa... Triagem? Porque, assim, geralmente, assim, pelo menos assim, aí é hábito meu. Alguns exames eu considero como sendo padrão. Então, anualmente, pelo menos exame de sangue, ultrassom abdominal, um raio-x de tórax, alguma coisa nesse sentido, para você poder ter um padrão. Essa avaliação cardiológica, o ideal seria começar a partir de que idade? Bem, eu recomendo para cachorrinho de pequeno porte, para começar mesmo assim, com 7 anos, para fazer uma avaliação mais a fundo. Se puder ser antes, né? Para ter um T0 ali, né? Um basal do paciente, seria interessante. Mas a gente sabe que, querendo ou não, são muitos custos, né? Para o tutor. E, de uma maneira geral, quando me perguntam, eu indico começar com 7 anos, num cachorrinho de pequeno porte, que é a nossa maior rotina, né? E num cachorro, a princípio, saudável, né? Porque, querendo ou não, a gente depende muito também da avaliação clínica de todo mundo. Quantos filhotes, né, não podem ter doenças congênitas, os pacientes nascem com alteração. Então, é aquele paciente que vai para a rotina ali, para uma vacina, a gente ausculta, aí percebe o sopro. Então, aí, nesse caso, a gente vai indicar para o filhote, né, a avaliação cardiológica. Agora, vai para a rotina, a gente ausculta, é um paciente saudável, não tem alteração respiratória, não tem cianose, né, que é a língua roxa, e aí a ausculta cardíaca normal, ritmo normal. Então, realmente, a partir de 7 anos de idade para cães, é uma boa referência para começar a fazer essa avaliação completa, para identificar se tem alguma alteração já. Com exceção das raças que podem ser predispostas, né? Com exceção do Doberman, do Boxer, Schnauzer também, né? É bom avaliar antes. Os Cavalier, a gente tem atendido. Tá aumentando muito a população de Cavalier, King, né? Aqui em Brasília. Você tem atendido Cavalier? Sabe qual é? Sei, cara, eu já atendi acho que um ou dois. Mas tá aumentando. Muito tempo, acho que como a gente atende cardio, acaba que aumenta pra gente, né? E a gente percebe um aumento na nossa rotina. Assim, basicamente ali no Sudeste, 70%, 80% é shih tzu. Nossa, é só shih tzu, né? Eu mesmo tenho 2. Brasília, Quem tem shih tzu tem pelo menos 2, né? É impossível ficar só com um. Então ali no Sudeste acaba que a maioria é shih tzu, Spitz, Bulldog e francês. Ixi, Pug tem bastante mesmo, é verdade. Mas Cavalier tem aumentado. Cavalier não tem jeito, tem que avaliar desde jovem. Qual que era a idade daquele paciente que eu viajei e você atendeu, você lembra? Acho que ele era novo, ele tinha 4 anos. 4 anos, e ele já tinha degeneração valvar. E arritmia. Eles começam bem cedo. Então, é uma raça aí que também tem que ser avaliada. Mas teria a ver até com a própria genética de seleção. Tem uma predisposição raça, genética, sim. E é uma raça muito cara, então... O canil, quando você compra um animal desse, você tem que realmente muitos canil muitas vezes o paciente já sai de lá com algum tipo de avaliação, né? Tipo o Maine Coon também, né? Que é uma raça, um gato que também tem predisposição. Com um paciente que é um Maine Coon diabético. Nossa. Oh, meu Deus. Tadinho. Os gatos quando a gente fala de gato, a gente já fala de outro, já é um outro assunto, é outro né? mundo. É outro mundo. O gato mesmo, desde o primeiro ano de vida, a gente manda fazer eco. De triagem, começa o primeiro, eu peguei uma vez um persa, cara, acho que era persa. A hora que a gente fez o raio-x, cara, o coração dele parecia um hexágono. Nossa. Gigante, enorme, né? Gigante. Gato não dá pra brincar. Gato é diferente. Gato, acho que pra tudo, né? Na verdade, a gente tem que ter um outro olhar pra gato. Ele não manifestava nada clínico. Eles ficam muito tempo assim. A gente estranhou exatamente porque foi fazer exame de rotina. E aí no raio-x, a hora que a gente viu... Mas ainda mais um persa, né? Que a gente fala que é uma samambaia do mundo dos gatos. Eles, assim, gatos de uma maneira geral, eles dormem mais de 80% da vida, que falam. Eles dormem bastante. Então, eles dormem muito, eles não são ativos igual um cachorro, que
dono Que desce pra consegue brincar, pra correr, perceber. consegue perceber essas coisas, como cansaço, língua roxa, tá perdendo peso. O gato não, É mais fica fácil, mais parado. O gato, a gente mesmo teve uma experiência, né? A nossa gata teve um problema cardíaco com 5 anos de idade. Nova. Super nova. Ela teve Vira-lata. Vira-lata, adotada na UNB. Aí... A única coisa que eu percebi diferente na época, eu não sei se você lembra, que eu até falava com você, eu falei, a Dolores tá fazendo xixi fora da caixinha. Uhum. Então, assim, ela não tava indo até onde Ela a caixinha tava ficava. cansada. Ela tava não fazendo tava xixi conseguindo. perto da cama dela. Então, ela tava, assim, poupando energia. Opa. Então, olha só, é uma mudança de comportamento. É muito sutil. Gato é mais difícil você perceber algumas coisas, né? Sim, a gente já pegou na rotina pacientes da odonto, gatos que vão fazer pré-operatório para tratamento periodontal, já chegam com sinais de insuficiência cardíaca. E aí a gente fala, então, esquece. Esquece que esse gatinho tá com um problema seríssimo no coração. Vamos focar nisso aqui primeiro. E assintomático, assim, aos olhos do dono, né? Por isso que é importante. E nem sempre tem alteração na ausculta, né? Que são cardiomiopatias. Aí a gente realmente frisa bastante que gato tem que começar cedo para fazer uma triagem bem específica. Aí o ideal mesmo. a partir de que idade no gato? Ai, olha, eu não sei você o que você tá fazendo, mas eu, desde o primeiro ano de vida, fiz 1 ano, já começo. Isso para um gato saudável. Pra gente até ter um exame basal. Porque eu já fiquei pensando, a média de atendimento de felinos cardiopatas que eu pego, 4 anos. Os meus não são velhos. Não são. Quando eu atendo um gato velho, eu pouco suspeito que vai ter algum problema cardíaco. O problema é aquele gato adulto jovem ali, que realmente é novo. E na rotina de vocês, o atendimento de gato é muito ou é mais bem restrito? considerável. Tá bem. Antes Tem era muito aumentado? pouco, né? Aumentou bastante. Aumentou Muito bastante gato. mesmo. Tem bastante gato. Em tudo, né? Tem as clínicas que atendem só gatos. Uhum. E tem o próprio cuidado com o gato. É a mudança de percepção em relação ao gato. As pessoas estão gostando mais de gatos hoje, né? Então tem aumentado consideravelmente. A gente tem médicos não só com clínicas específicas de felinos, mas o consultório só de felino, aquela clínica cat friendly, né? Então é uma coisa que tem aumentado bastante. Muito mesmo. E eu acho que essa própria conscientização, que como o médico já é especializado em medicina felina, ele já tem o conhecimento dos problemas cardíacos, acaba que ele acaba orientando mais também os pré-operatórios, independente da idade, ainda mais nas clínicas que a gente faz, eles pensam assim, com que idade a gente começar? Que a gente fala assim, vai fazer cirurgia, pede para fazer o eco, né? Uhum. Porque realmente tem aumentado bastante. E assim, eu tenho visto aumentar muito também a questão da avaliação cardíaca pré-operatória. Uhum. Igual no ser humano a gente tem o risco cirúrgico, Uhum. tem se feito muito isso na veterinária. Como é que vocês veem essa mudança de mentalidade dos próprios veterinários, né? Sim. Tem que começar a ter mais essa preocupação dessa avaliação antes de anestesiar. Não, é muito importante, né, mesmo pro paciente. Eu acho que só tem a agregar, inclusive pro anestesista, né, uma informação importante. Assim como um hemograma é algo básico, né, a avaliação do ritmo também tem que ser, né, assim, é um ritmo sinusal, como é o complexo normal desse paciente, para o anestesista ter uma noção já do que esperar, né. Uhum. Hoje em dia eles pedem mesmo, a maioria. Mas eu acho que foi uma coisa que, assim, aonde a gente vai, foi uma coisa que foi construída, né, também. A gente sempre frisa muito com os colegas a importância, e a gente conversa bastante com os anestesistas. Acaba que quem vai ter o acesso direito, no caso dos pré-operatórios, vai ser o anestesista, né? Uhum. E os fármacos, eles mexem ali direto com o sistema nervoso simpático, parasimpático. Então, a gente tem que saber o que é o normal do paciente, para numa eventualidade, o anestesista falar assim, não, isso aqui a gente viu que ele tinha, então vamos acompanhar, né? Então, tem aquelas questões do ritmo de escape, que alguns pacientes têm batimento de escape, né? Que a frequência tá lá tranquila, aí tem uma pausa. Aí o coração interpreta aquilo e fala assim, opa, precisamos bater, né? Aí bate
de um outro foco, que não o normal. Então, quando a gente sabe disso, o paciente entra para uma anestesia, o anestesista já não vai ver aquilo como uma arritmia maligna, digamos, né? Aquilo ali está sendo um ritmo de escape, é uma necessidade do coração. Então, na falta do conhecimento, o anestesista pode achar que é uma arritmia e entrar com uma medicação que vai, né, extinguir aquilo, e que aquilo que às vezes está mantendo uma frequência cardíaca adequada. Então, realmente, para o anestesista, é super importante para a anestesia geral, e a gente vê até em termos de segurança. A gente vê em algumas clínicas que o paciente entra para fazer um procedimento que é relativamente tranquilo. E a gente sabe que toda anestesia tem um risco, e o paciente, inclusive, pode virar a óbito. Teve um paciente que fez um procedimento tranquilo, pouco depois teve uma parada, já assim, acordado e tudo mais, mas parou, teve uma parada cardiorrespiratória. E se a gente não tivesse o exame afirmando que estava tudo bem com aquele paciente? Entendeu? Então, é uma forma de segurança para o próprio cirurgião, para o próprio anestesista. Olha, a gente avaliou tudo. A parte hemograma, função renal, função hepática, a parte cardiológica, porque senão, querendo ou não, é uma abertura para o cliente questionar e falar assim, vocês não avaliaram o coração do meu cachorro, como é que vocês sabiam que ele estava bem? E o cliente pede hoje em dia, né? Uhum. O cliente mesmo pede. Eles questionam, não vai fazer uma avaliação, não vai fazer um eletro, porque é uma coisa que a gente faz, né? Aí tá passando mal, vai pro hospital, já põe lá os eletrodos. No caso de um pré-operatório, seria basicamente o eletro. Sim, a partir de até os 7 anos, como a Ana falou, seria um eletro, mas obviamente auscultando o paciente, né? Na ausência de sopro, na ausência de clínica, né? E seria o exame de triagem inicial, um exame de ritmo, né? Então seria basicamente isso. Nós, cardiólogos, né? Fazemos os exames, mas quem vai determinar o risco cirúrgico mesmo, no caso, é o anestesista. Que o anestesista que vai pegar esse paciente e ver ele como um todo, né? Dar uma olhada no exame físico dele, pegar o hemograma, juntar tudo aquilo e decidir o que fazer. Juntar todos os exames e manda para o anestesista, eu dou o aval para ele. Pode ou não, posso marcar ou não. Sim, exato. Eu espero que é eles que vão realmente, por exemplo, o anestesista, ele vai falar assim, não, prefiro que esse paciente passe por uma consulta com o cardio, ou passe por uma consulta com o nefro antes. Vai ver que tem uma creatina ali, né, limítrofe superior, ele vai falar assim, olha, você está chamando a atenção, é melhor a gente avaliar melhor isso. Então, querendo ou não, realmente, a gente faz o exame inicial e a gente vê se está tudo bem ou não. E até mesmo questões de liberação para cirurgia, não é só a gente que decide, né? Esse paciente está apto. A gente está avaliando um órgão, né? E muitas vezes, mesmo que tenha alteração, a gente vai discutir com o anestesista aquela alteração ainda, para o cliente estar ciente dos riscos, para o anestesista estar preparado para a cirurgia, né? Fazer o melhor protocolo, acompanhar possíveis alterações. E até pro pós, a gente brinca, né? Durante uma anestesia, o anestesista sabendo das coisas, ele já está preparado. O nosso grande problema é aquela avaliação pós também anestésica. A gente fala assim, acordou, pronto, acabou. Não. Em muitos pacientes, a gente tem que fazer um acompanhamento ainda posterior, próximo, naquela recuperação anestésica imediata, nas primeiras 24 horas, para ver se o paciente realmente vai continuar seguindo estável. Então, mas de maneira geral, é muito bom o que está acontecendo hoje para a saúde dos nossos pets, para entrar em cirurgia de maneira mais segura, isso não falando só da parte de cardio, né, parte como um todo, e para a própria segurança do médico veterinário também. Né? E é muito comum hoje a gente atender cães e gatos com 17, 18 anos. Nossa, os Shih Tzus estão chegando com 18 anos. Pacientes bem, assim, com um bom estado de saúde para os 18 anos, né? Com qualidade de vida. Cuidando, né? Acho que tem pelo menos umas 2 lá que eu atendo, que deve ter uns 15, 16. Sim. Uma delas eu tirei tumor de mama recentemente. Então, assim, eles os animais têm vivido mais. Exato. E melhor, né? Porque você vê que antes a gente pegava um cachorrinho com 16 anos, muito já com disfunção cognitiva, né? Aquele nível de consciência já um pouquinho alterado. Hoje a gente atende esses pacientes de 16, 18 anos, totalmente assim, digamos, lúcidos, né? Assim, eles não estão aqueles cachorrinhos andando em círculo, ficando atrás da porta. Não, eles estão tão bem mesmo. Eles são presentes, né? Na família. E como é que vocês veem a própria evolução dessa mudança de comportamento, não só do veterinário como do tutor?
com relação à cardiologia? Porque a gente, como eu citei aqui no começo, a gente teve um avanço diagnóstico muito grande. Diagnóstico, né? E né? tem alguns profissionais que trabalham com cirurgias cardiovasculares, né? Posso falar assim, Sim. né? Em São Paulo, tá em Goiânia. E é uma área que cresceu bastante mesmo. Precisa, assim, estudar bastante, né? Para conseguir aplicar isso no seu dia a dia. E o tutor tá muito ciente disso. O pessoal procura a gente, né? E às vezes o tutor já chega, você trabalha com cardiologia há quanto tempo? Você estudou aonde? E quer realmente falar, e aí, doutora, tá tudo bem com o coração dele? Quando eu volto, né? Então eles têm essa consciência. E esses retornos seriam anuais? Depende. Depende muito. Tanto tudo normal, do tudo certinho, tudo direitinho. Anual. Se tá tudo normal. E aí vai depender, obviamente, da alteração que ele tem, esse Uhum. período vai se encurtar. É aquela coisa que a gente sempre frisa. A gente dá estimativas, né? Assim, olha, 1 ano, pelo que a gente tá vendo aqui agora, acho que é um período adequado. Mas a gente tem raças que a progressão da doença é muito diferente. Por exemplo, o Maltês e Chihuahua. O Maltês, 1 ano, eu acho muito tempo, a depender do nível de degeneração valvar que tenha. Eu falo assim, olha, acompanha. A princípio, 1 ano, mas você tem que observar em casa, se não vai ter alteração de comportamento, manifestação de sinais clínicos, porque a gente orienta, mas a gente não vive com aquele paciente, né? Uhum. A gente tá vendo um normal aqui no atendimento, mas em casa mesmo, quem vê tudo, quem acompanha é o tutor. E quais seriam os sinais clínicos que o tutor precisaria observar? Que chamaria atenção para algum problema cardiológico? Ficar com a frequência respiratória muito rápida, um sinal bem preocupante mesmo em repouso, com aquela padrão respiratório curto, né? A língua arroxeada, um paciente cansado, assim, são sinais mais alarmantes, né? Desmaio, a depender, olha, não, na verdade, desmaio não costuma ser uma coisa normal, porque às vezes as pessoas falam assim, desmaiou, né, mas foi uma vez. Né, eu tô andando. Exato, vou pra casa, nada aconteceu. Tipo, não costuma ser algo normal, sabe? Desmaiou, não é normal desmaiar. Mas é basicamente isso, a frequência, principalmente, né, frequência respiratória, as mucosas cianóticas arroxeadas, quando eles ficam, né, muitas vezes sem posição para dormir. Os gatos, a gente fala muito de mudança de comportamento. Parou de subir na cama, parou de subir na mesa para comer, parou de subir na pia para pedir água, tá se escondendo, tá ficando embaixo da cama. É isso, o gato que tá poupando mais energia do que o normal já é motivo para estar desconfiando de alguma coisa acontecendo. E a gente tem, claro, também outras alterações, que essas alterações vão estar mais associadas a doenças do lado esquerdo, digamos, né? A gente também tem problemas nas outras câmaras cardíacas, em outras válvulas, então a gente tem que ficar atenta, por exemplo, volume abdominal. Muitas pessoas começam a perceber que a barriga do cachorro está inchando, por exemplo. Falam assim, não, percebi que a barriga estava ficando inchadinha já tem um tempo. Aí quando a gente vê o paciente já está com acúmulo de líquido, está formando ascite. Então... Emagrecimento progressivo. também. Mas na rotina, assim, digamos que o principal motivo é alteração respiratória, tosse, né? Que os colegas aquela tosse seca, grasnar de ganso, né? Muitos tutores marcam a consulta para avaliar a parte de tosse ou os colegas encaminham para avaliação, né? Muitas vezes é aquele paciente Pinter ou York que vai ter algum grau de colapso de traqueia, né? E aí a gente entra aí com o intuito de ver realmente o que está causando, né? Porque para causar tosse tem que ser um coração bem grandão. Bem grandão. A gente explica que na maioria das vezes, quando a tosse é realmente pelo coração, é que tem um átrio esquerdo muito grande, que chega realmente a encostar ali no bronco principal esquerdo. E essa porção do trato superior tem muito receptor para tosse, né? São pacientes que já cursam com algum grau de traqueobroncomalácia, né? Então, eles têm tudo para tossir mesmo. Então, são pacientes que a gente acaba que fica, aqui em Brasília ainda não tem muito veterinário que trabalha só com parte respiratória. Então, a gente atende muito. Então, a nossa função é ali tentar
Identificar qual a origem. O principal ali, o porquê realmente da tosse, né? E também a gente atende muito paciente mais velho. A gente também, além do colapso traqueal, traque broncomalácia, a gente tem a própria bronquite também, né? Sim. Em Brasília chega meio do ano aqui, que esfria. É quando eu acho que é quando mais atende tosse. Esfriou, os pacientes velhinhos começam a tossir. Aí realmente vem pra gente, né? Os clínicos indicam. Às vezes já tem algum soprinho, e aí chega lá pra gente realmente identificar ali. É aquele cachorro que crepita inteiro, assim, todos os campos pulmonares. A gente já fala assim, olha, então, com uma frequência super tranquila, sem sopro, olha, isso aqui tá parecendo ser pulmonar mesmo, né? A gente começa a avaliar isso mais a fundo. Vai pra parte de radiografia, de tórax, É muito importante, né? A ausculta, né, desses pacientes. Então... E acaba também que vocês vão ficando com o ouvido mais treinado, né? Mas é muito importante para o clínico geral, né? Para o veterinário recém-formado, focar muito, né, nessa parte de ausculta, porque é um exame que faz parte do exame físico e te traz muitas informações, te agrega muito, né? Avaliar a pressão. Hoje em dia a gente tem aparelhinhos de pressão que... Dá para ter uma noção do valor, se está alto, se está baixo. A né? questão da pressão, muitas vezes o próprio estresse do ambiente interfere, não? Com certeza. Que nem, eles têm síndrome do jaleco branco, eles têm, né? Então, assim, tem um consenso de hipertensão arterial sistêmica, né, em cães e gatos, daqui vim, do Colégio Americano de Veterinária. E aí eles meio que padronizaram, né, como aferir a pressão, mas eu vejo muito na rotina que vai muito de cada paciente. Se é um paciente super tranquilo, que fica na mesa de boa, deixa mexer na patinha, ou se é um Yorkshire ou um Maltezinho super nervoso que não sai do colo do tutor, né? E às vezes a gente indica aferir a pressão em casa para ter uma noção melhor, né? Melhor. E a gente pode se alterar muito? Pode alterar bastante. Já teve paciente que no consultório a gente pega uma pressão de 180. Não, 180 no consultório é até ok, né? Assim, mas que uma vez eu aferi 180, pedi pra mensurar em casa, tava normal. 120, normal. Exato. Então, a gente pega assim, a gente começa, né? Põe o cachorro na mesa, aí pega na pata. Aí já é um estresse. O meu pra fazer um negócio desse beira o impossível. A última vez que eu atendi, uma cachorrinha super brava, que ela teve até cegueira, acho que foi cegueira súbita, não lembro. Mas ela teve uma perda de visão muito rápida e ela ficou super agressiva, né? Ela perdeu a visão de repente e aí ela tava super nervosa. Aí eu primeiro pego na pata. Primeiro a gente deita. Ponto número 1, deita, aí espera. Aí põe o manguito, aí espera. Aí pega na pata, espera. Aí põe o gel. Depois que põe o gel e aprova, você espera mais um pouco. Às vezes você põe o gel e levanta, tira tudo. Aí volta tudo. Aí volta. Vamos aferir no colo. E é tudo por etapas, aí você vai. Essa última cachorrinha eu fiquei. Cada etapa que eu cumpri, eu ficava esperando um pouco. Aí a primeira aferição de pressão, 270. Eu falei, meu Deus, amada. Aí esperei. Fiquei esperando. Vamos esperar. Aí ela foi parando de rosnar. Aí começou a baixar. 220, tanana, aí finalizou com 190. Ela é hipertensa, né? Mas para um 270 para 190 é uma diferença muito grande, até mesmo às vezes para determinar a terapia, né? Então, essa aqui foi muito legal de ver. Entrei com terapia para essa cachorrinha, a tutora falou que ela mudou da água pro vinho, que ela começou a dormir melhor, que a agressividade diminuiu, que na verdade ela antes não estava dormindo, ela começou a dormir. Então, ela teve essa cegueira súbita, ficou super agressiva, e aí a gente percebeu a pressão alta, entramos com o tratamento, e aí, por exemplo, essa cachorrinha que é super nervosa, às vezes valeria a pena pra gente aferir a pressão dela em domicílio pra estar avaliando realmente qual que é o valor que tá ficando essa pressão. Basicamente, a pressão é aferida na pata. De maneira geral. Ou nos membros torácicos, ou nos membros pélvicos, ou até na cauda. Na cauda, né? Também tem que a gente tem o Doppler vascular, que é aquele Doppler, né, que tem na ponta, e a gente pega aqui no pulso, né? Então a gente vai escutar o ritmo, né? Mas já tem aparelhos oscilométricos que vão mensurar pra gente o valor. Só que ainda não tem na veterinária um aparelho realmente
que seja 100% assim, É bem de fidedigno, né? segurança, assim, pra gente, pra dar um valor seguro. Essa aferição padrão com Doppler, ela é mais... Tem uma fidelidade maior. Exato, por enquanto sim, né? Por enquanto, sim. É. Exato. Tem uns aparelhinhos que hoje o pessoal tá usando, mas a gente sabe que os métodos oscilométricos, eles tendem aí a superestimar um pouquinho essa pressão. E tem uns aparelhos que já são melhores também, né? Mas o custo bem mais alto. O custo bem elevado. O De Doppler fato. vascular tá quanto? Hoje ele tá uns 1.300, né? Já subiu, acho. 1.700, será? 800 que eu cheguei a olhar. 1.400 e alguma coisa. Eu sempre tava vendo esses dias lá com a história. Não, também eu olhei recente, acho que era Lá no congresso, Eu vi por 600 e pouco. Tem uns... Delta Life. Delta Life, exatamente. Mas é só o Doppler. Que aí tem que comprar o esfigmo, tem que comprar os O kit tava em torno de manguinhos. 1.400, 1.500. Procurar um Andei vendo esses dias pra poder bacana. comprar lá pro consultório. A gente tá de olho no oscilométrico aí, mas Só caro. que é bem mais caro. Assim, os materiais da cardio como um todo, né? Assim, o custo de investimento na especialidade é muito alto. A gente tá falando de um aparelhinho de pressão que é R$ 1.500. Obviamente que não é só o cardio que vai ter interesse nesse aparelho, porque no caso das hipertensões dos nossos pacientes, a gente sabe que está bem associada, costuma ser secundário. A gente tem pacientes que são doentes renais e são hipertensos, tem pacientes que têm hiperadenocorticismo e são Eu hipertensos. estava vendo exatamente lá pro consultório, exatamente para eu poder ter pelo menos uma triagem, porque assim, eu acho melhor para esses encaminhar, acho pacientes. melhor... Então, para o clínico seria muito bom o clínico, mas ter um, né? Mas a gente sabe que não é todo mundo que tem custo já é condição. alto. Então Aí, tá bem alto. a gente tem, então, um investimento muito alto na parte da cardiologia. E pensando, você tinha perguntado inicialmente como a gente vê os exames, justamente por todo o custo associado a essas máquinas, acaba que eles também são um pouco caros, né? A gente tem essa noção. Então, a gente vem muito para somar, mas a parte clínica, muitas vezes ela tem sido deixada um pouco de lado, sabe? A gente vê que as pessoas às vezes mandam direto para exames. Eu não lembro com quem eu estava conversando há um tempo atrás, que foi exatamente isso que a gente estava conversando. Cara, a gente tem hoje em dia, a gente teve um avanço grande na veterinária, que foi as especializações. Sim. Então, assim, como eu falei, eu vou para 20 anos formado. Você viu, né? Essa Quando eu segmentação. formei, tinha raio-x, né? Quando, lá em Jabuticabal mesmo, eu fiz meu estágio final lá em 2003, finalzinho de 2002, começo de 2003. Pô, o que a gente tinha lá de exame de coluna era mielografia, cara. Era o que a gente conseguia fazer de mais... Top, moderno. Para poder ver se tinha alguma obstrução, se tinha alguma coisa. Depois, hoje a gente tem ressonância, tem tomografia, tem... E na cardio também a gente vê muito esse avanço, porque antes a gente tinha o eletro e o esteto. Hoje em dia você já tem um ecodoppler, você tem raio-x de tórax digital. Até a própria padronização dessa avaliação do raio-x mudou. Né? Então eu vejo esse avanço muito bom. Mas em contrapartida a gente tem muito eu vejo muito falta do clínico básico. Isso. Tipo assim, cara, eu vou examinar, vou triar e vou definir quais exames e para qual especialidade eu preciso mandar. Exato. Né? Eu já peguei alguns casos em que, por exemplo, o cachorro chega mancando, muitas vezes a pessoa nem olha. Fala assim, não, é pro ortopedista. Aí chega lá, cara, é uma picada de inseto no meio do coxinho. Exato. Podia ter sido resolvido dentro do consultório. E a gente percebe a mesma coisa na cardio, assim, a gente atende muito paciente, né? Então, assim, com tosse, que às vezes é o Yorkshire que tem o colapso traqueal. É o cachorro de 2 anos, é o York que tem colapso. Aí você ausculta, e você, tipo assim, não percebe nada na ausculta. E o colega já mandou direto pro cardio, para uma avaliação cardiológica, aí pulou aquela etapa da avaliação do raio-x, e querendo ou não, vai se tornando tudo muito oneroso, né, pro tutor. Então a gente percebe que, e não só com a cardio, acho que hoje em dia, como a gente tem uma disponibilidade muito grande de exames, que na verdade eles vêm para somar o clínico, mas a gente percebe um corte do caminho, né, a gente tá pulando etapas. Eu tinha um professor de fisiopatologia da reprodução, que ele contava pra gente a história que era o seguinte: ele tinha
ele é de Anápolis, então o pai dele tinha fazenda, tinha uma vaca que não engordava de jeito nenhum. Então, obviamente, o estudante veterinário é um bicho esquisito, vamos abrir, tá com plástico no bolso, vamos abrir. Uhum. E aí reuniu os colegas dele, foram pra fazenda, anestesiaram a vaca e resolveram fazer haminotomia. Foi no que eles estão lá, o colega dele que estava responsável pela anestesia resolveu olhar a boca da vaca. Né? Era uma vaca velha, os dentes já estavam gastos, ela não estava comendo direito. Por isso que ela não estava engordando. Sim. Caramba. Aí foi que ele falava pra gente, cara, se a gente tivesse olhado a boca, começado do mais simples, ao invés de direto, mais complicado, não tinha anestesiado, não tinha aberto. A clínica é soberana, né? Tinha resolvido muita coisa, e eu acho que tem faltado um pouco disso de você fazer esse básico. Exato. Não é simplesmente você falar, chega, tá tossindo, manda pro cara. Tá mancando, manda pro... A gente tem muito... Fica muito oneroso também, né? Sim. A gente, quando a gente vai nas clínicas e tem estagiário e tudo mais, a gente sempre conversa, né? Eu, pelo menos, eu sempre falo assim, olha, a clínica, ela... Minha Ana falou, a clínica é soberana. Por que a gente está pedindo esse exame? O que a gente espera encontrar quando você pede esse exame? Entendeu? Então, acho que a gente... por termos feito residência, termos trabalhado com clínica, a gente realmente consolidou um pouco desse conhecimento geral, né? Então, a gente sempre conversa com os colegas, os estudantes, né, que a ausculta, uma anamnese muito bem feita, o histórico do paciente, tudo isso faz diferença no final. E não é porque a gente tem mais exame que a gente tem que falar assim, olha, tem todos os exames, vamos fazer todos os exames. Na verdade, às vezes, quando você é honesto com o cliente, fala assim, vamos por etapas, né? Você gasta menos o dinheiro, você sujeita o animal a menos estresse e consegue ir ali por etapas, indo excluindo, fazendo uma exclusão diagnóstica, né? Com um raciocínio clínico. Então, a gente vê que todo esse suporte que a gente dá é muito bom, ainda mais porque é a nossa área. Mas a gente vê que as pessoas, às vezes, elas pulam etapa. Então, é por isso que a gente atende muito respiratório. Porque, às vezes, o paciente chega pra gente e não fez um raio-x de tórax. Aí, quando vê, é pulmão, não é o coração em si. Então, é muito bom, mas a gente tem que saber usar aquilo a nosso favor, né? E eu vejo assim, vocês têm uma bagagem de clínica médica. Isso, que favorece bastante. Né? O que eu tenho visto muito também... muita gente já sai da faculdade, começa a especialização e não tem essa bagagem clínica. Sim. Para determinar um pouco também. Faz muita diferença. Porque eu conversei aqui com o doutor Mário Falcão. Nossa, eu ia falar de oftalmo agora. E ele tem uma bagagem clínica muito grande, então ele às vezes encaminham para ele algum paciente teoricamente oftálmico, cara, mas ele tem um outro problema sistêmico ali que eu preciso resolver antes e eu acho que falta um pouco isso. É tipo a relíquia, né? Quantos pacientes a gente não pega com uveíte por conta de relíquia? Aí chega o paciente no consultório e fala assim, não, vai direto para o oftalmo. Mas, na verdade, o clínico, a gente faz uma triagem até para somar os tratamentos, né? Óbvio que é o oftalmo que vai determinar a melhor terapia. Mas se tem uma doença sistêmica, o clínico também tem que ir conversando ali com o tutor, né? E destrinchando. E a gente sabe que relíquia faz uveíte, a gente sabe que hipertensão em gatos faz descolamento de retina. Então, o paciente... Cegueira súbita. E esses conhecimentos de clínica acabam ficando... E aí acaba a gente tendo, como a gente estava comentando, chega mancando, já manda direto para o ortopedista. Chega com tosse, já manda direto para vocês. Não faz aquela triagem básica. Já, por exemplo... tá com olho branco, catarata, né? O tutor já marca com oftalmo. E aí manda para avaliação. Já aconteceu do tutor entrar, começar a conversar comigo. Eu falei, tá comendo? Nossa, tá comendo água, tá comendo demais, tá bebendo muita água, tá fazendo muito xixi, doutora. Emagrecendo. Falei, vamos fazer uma glicemia desse paciente? Aí, falei, então, oftalmo, manda pro clínico ou pro endócrino que esse paciente aqui provavelmente é diabético, né? Então, realmente, a anamnese ali já ajuda muito. Facilita até o serviço de vocês, né? Sim. Porque chega já algo mais direcionado de forma correta. Eu não vou falar que a gente acha ruim, assim, não, porque também é uma forma que a gente ajuda, né? Querendo ou não, passa ali por a gente alguma coisa que
às vezes passa batido, né? Ou que não viu na hora, não percebeu. Não pensar. Então, querendo ou não, como acho que é o clínico, acho que nós veterinários como um todo, na verdade, a gente tem esse dever, né, de prezar pelo bem-estar do paciente. Então, chega pra gente, aqui a Ana, tipo, a gente não ignora porque não é nossa área, Não, né? sim. Poderia só Então, deitar, fazer um eletro, né? Não Pronto, fala. fiz minha parte. O eletro tá bom, agora vai ver o resto. Mas como a gente tem aquele conhecimento, pelo menos orientar o cliente, né? Falar assim, olha... Não é só isso. Assim, vamos conversar com o clínico para investigar essa outra parte também, né? Então, a gente tem que pensar muito no bem-estar do paciente, geral, como um todo. E acho que a bagagem clínica, ela faz muita diferença. Ajuda bastante, né? O pessoal que está formando, muita gente realmente está saindo direto para pós, às vezes ainda na graduação, A graduação já né? começam após. Mas a rotina da clínica, ela faz muita diferença. Hoje, se me perguntassem o que eu indicaria, eu sei que muita gente tem que trabalhar, não tem condições de fazer uma residência, apesar de que a residência hoje, sendo reconhecida pelo MEC, está com uma bolsa com valor, às vezes, que as clínicas não pagam até, né? Para um recém-formado, que a gente sabe... Eu eu não sei como é que está o mercado hoje, mas na residência, quando eu entrei, eu acho que já era R$2.000 de bolsa. Então, hoje, se eu não me engano, tá quase R$4.000 de bolsa, 3 mil. Demais, cara. Então... Muito melhor do que muita clínica. Sim, exato. Aí você escolhe começar a dar plantão quando você pode ter o suporte de professores de uma universidade, um hospital-escola, que você vai criar uma bagagem clínica de conhecimento, compartilhar, trocar experiências e ganhando um pouco melhor do que o custo do plantão noturno em si, e você sai muito mais preparado para o mercado. Às vezes você vai ser absorvido por um lugar melhor. Eu conversei aqui com o Rafael Madruga sobre exatamente essa importância, cara, de se você fazer estágio, cara, durante a faculdade, cara, faz estágio. Nossa, eu sempre porque falo você isso. vê qual é a área que te interessa. Sim, faz muito estágio em hospital-escola, em clínica veterinária particular, em grandes, em pequenos. Ou se você já sabe o que você quer... Foca porque eu acho que exatamente essa época de faculdade, cara, é a época que você tá ali pra decidir o que você quer. Sim. Qual a área que você vai? E a veterinária tem uma gama tão grande de opções, né? Sim. Que vale a pena fazer esses estágios, né? Sim, com certeza. E a residência também é extremamente importante a partir do momento que você tá decidido. Isso. Não, e é óbvio, assim, tipo, você tem que ter condições de ter tempo de estudo. A residência é o ideal, né? É o sonho, a gente poder fazer uma residência, a gente conseguir passar numa residência. Muitas vezes a gente nem passa naquela que a gente queria. Eu mesma tentei na Unesp de Jabuticabal, não consegui. Aí foquei em outras também. De não ter feito. Residência lá? Ou residência? Residência. Né? Você cresce muito como pessoa e como profissional. Eu fiz prova aqui, acho que para a primeira da UPS. Mas aí o Benito passou e eu fiquei com conta de 0,2, 0,1. Esses décimos. Não, mas a residência me agregou muito, muito, assim. Inclusive, o meu grande amigo hoje, que fez residência comigo, no final a gente concluiu que, assim, é um crescimento profissional muito grande, mas como pessoa também, porque você, assim, é um número gigantesco de cachorro e de gato, né? Você aprender a lidar com o tutor, a lidar com o colega, como falar, como explicar. E você cresce como pessoa também, sabe? Realmente é um amadurecimento em vários aspectos. Até porque eu vejo a residência, principalmente na grande maioria dos hospitais de escola, o público é muito variado. Muito. Então você tem que aprender a lidar desde daquele cara que está entendendo tudo que você está falando para aquele que não faz a menor ideia do que você está falando. Exato. Então você aprende ali como é que você vai explicar aquela mesma coisa de várias formas diferentes. Exato. Né? Realmente é um crescimento bom. Sim. E tem uma grande diferença também quando a gente fala de estágio, né? Que a Ana estava falando de fazer estágio nas clínicas particulares, nos hospitais escolas, onde você conseguir, porque lidar com um público de hospital particular é totalmente diferente
do trabalho com o pessoal que vai em hospital público, hospital escola, o custo cobrado. Então, a oferta de exames no hospital escola, o custo costuma ser menor, né? Então, você consegue fazer muito mais coisa. Já no hospital particular, o custo já é muito mais elevado. Então, você tem que... Às vezes, é aquela pessoa que está se esforçando para levar o paciente, o animal, e você tem que escolher aquele exame que você realmente acha que vai ajudar aquele cachorro, porque a pessoa não tem dinheiro. Não tem como pagar. Então, você tem que realmente escolher, pensar. Então, você não pensa só no bem do paciente, você pensa o que você consegue fazer pelo paciente, né? Você também aprende a tomar decisões mais focadas naquilo que você está buscando. Exato. Então, aí tem uma grande diferença. Em vez de atirar para todo lado, você fala, cara, isso aqui, a grande chance é que seja isso. Então, vamos começar por aqui. Se não for isso, então a gente parte para uma outra... Então, acho que nesse caso Então, a vivência nesses ambientes é muito legal para a gente ter essa noção, né? De que tem gente que vai ter acesso a tudo, mas tem gente que vai ter muita dificuldade. Então, nos torna até mais humanos, assim, nesse sentido, sabe? Eu fiz muito estágio na graduação. No agavetinho, no agavetão, que foi quando eu não queria grandes. E eu, no começo, assim, eu quero mexer com grandes, não quero mexer com pequenos, tá muito saturado, sabia de nada. A minha graduação, como meu tio tinha fazenda, tudo, falei, cara, eu vou mexer com a parte de gado de leite, gado de corte. Isso foi até a metade. Aí depois eu falei, não acho que não dou conta disso, não. Acho que esses abatedores não são tão legais. Não é muito a minha área. E aí eu acabei indo pra parte de pequenos. A vantagem da veterinária é essa, né? A gente tem muitas áreas de atuação. Então, durante a graduação, a gente tem muito contato. No começo, eu fiz estágio na FAO, na Fazenda UNB. Passei 3 meses mexendo com ovino, com ovelha. Gente... Por que eu fiz isso? Eu só pra levar a cabeçada. Da quarta turma da UNB. Da quarta? Da quarta turma da UNB. Cara, eu fiz bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, ovinocultura, cunicultura. Equinocultura, suinocultura, fiz as culturas quase tudo. E, cara, sincero, eu lembro de quase mais nada. Nada. Eu não mexo mais. Cara, não, equinocultura eu fiz, assim, que era optativo, né? Equino... ou, enfim, outra cultura. Eu escolhi equino. Eu fiz um trabalho sobre pônei, das raças, assim, que foi sorteio. Eu falo, cara, que eu sei de ração. Gente, calcular ração, nutrição. Tá aí uma coisa que nutrição de ruminantes, nutrição de monogastro. A gente fez também nutrição de ruminantes. Eu fiz, pelo menos. Nossa, aquele cálculo de ração infinito. Não, eu fiz de aves. Agora já passou. Eu sentei no Excel, joguei tudo, joguei as formas do sonho, botando as quantidades do Excel, fazendo tudo pra mim. Se eu conhecesse meu marido na época, com certeza ele faria isso pra mim também, né? Mas o que eu fiz desse jeito, eu falei, cara, eu não vou ficar na tentativa e erro. O tal do Excel, realmente, pra quem sabe mexer, é uma mão na roda. Né? E como é que vocês veem a evolução daqui pra frente da cardio? Eu acho que... Olha, eu acho... Vê se você concorda comigo. Abriram muitos cursos de veterinária, né? E também tem muitas pós, assim, em cardio, por exemplo. Mas eu vejo, assim, que para trabalhar com cardiologia, ter uma boa base clínica é muito importante, te ajuda muito. Desde endócrino, a respiratório, a renal mesmo, assim, hipertensão, glomerulopatia, enfim. E então... A gente vê muitas vezes, assim, que os profissionais vão fazer um curso de 1 semana em eco e acham que já estão, opa, beleza, vou começar a atender cardio. Calma. Né? E sem dizer também que o exame, quando ele não está somado à clínica do paciente, ele vira apenas números, né? Então, na cardio, principalmente... É uma área muito legal a cardio, é muito desafiadora. Mas é justamente isso. A clínica é muito importante, porque a gente tem todos os outros órgãos que podem estar influenciando ali diretamente no coração, no funcionamento do coração. Né? Por exemplo, um gato obstruído, que fica hipercalêmico. O animal fica bradicárdico. E aí, então, tipo assim, o clínico, né? Ele tem que ter um nível de conhecimento da cardio. E aí, a cardio em si...
quando você vai para essa área, você tem várias coisas que você tem que ter conhecimento, né? Você tem que ter conhecimento da clínica, você tem que saber de pressão, você tem que saber de eletro, você tem que saber de eco, você tem que saber de respiratório. Das doenças Das doenças, de tudo que Uhum. pode estar influenciando naquilo. Quantos pacientes a gente não pega, aí a gente vê um coração diferente, a gente pergunta o que ele está comendo, para saber qual é o tipo de alimentação, se a alimentação pode estar influenciando naquilo, se o animal está comendo, se ele está sentindo alguma coisa diferente. Gatos, por exemplo, os gatos, eles têm uma cardiomiopatia, assim, que ela transita, a gente tem alguns tipos de cardiomiopatias. Então, tudo que a gente vê no exame, a gente tem que saber a repercussão clínica daquilo. E o vice-versa também. A clínica, a gente tem que saber a repercussão daquilo no exame. Então, a curva de aprendizado é muito longa. Falando de exame, o que eu vejo muito também é que a grande maioria pega o exame e vê só a conclusão. Uhum. Não tem uma noção, pelo menos básica, para tentar entender aquele resto todo. Assim, deixa eu ver o que ele tá falando Para aqui do saber tamanho por que na conclusão, no laudo do exame, tá dizendo daquele isso. jeito. Ah, então tá dizendo isso, beleza. Ele não vai ali olhar, caralho, então é por conta disso que tá assim. É por conta... E até mesmo isso se aplica ao aprendizado do eco. Muitas vezes as pessoas acham que a gente consegue desvincular a clínica do exame, no caso do eco, pelo menos. Mas é muito difícil você fazer um ecocardiograma e falar a respeito daquele paciente se você não associar a clínica àquilo que você está vendo. Não precisa de um histórico, né? Exato. Você precisa saber o que está acontecendo com o paciente para poder interpretar, porque a gente tem formação de imagem, a gente adquire vários parâmetros que, se você não souber interpretar aqueles números, tipo, perde o sentido, sabe? Então, assim, eu vejo que tem muita posse, muita gente fazendo, mas que, assim, às vezes falta a clínica mesmo, né? Então, acho que quem gosta de cardio, gosta mesmo, sabe? Então, tem que ir com a cabeça, assim, que você precisa lembrar que não é só um coração, né? Que tá ligado com várias coisas. E muita coisa afeta ali. E assim, nós somos cardiólogas clínicas, né? Abriu a primeira prova para título de especialista agora em cardio pro ano que vem, né? Pela Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária. Com o intuito de passar por uma prova, para você receber o título, né? Para você Isso é legal, poder falar que você realmente é um especialista. Eu vejo essa questão de você ter esses colégios brasileiros e tudo, você dá uma credibilidade maior e um reconhecimento de quem realmente está aí batalhando já tem algum tempo. Sim. E tentar um pouco diferenciar, como você falou, daquele pessoal que faz um curso de uma semana, para quem já está aí que nem vocês já há alguns anos. Isso, tem todos os critérios, e eu sei que não vai ser uma prova que, assim, que realmente vai poder falar assim, você é especialista, você não é... Tipo, a outra pessoa, posso não passar na prova, mas não quer dizer que eu não seja boa na área, sabe? Então, a prova, ela vem para agregar isso, né? Não sei se para tentar refinar. Eu acho que, na verdade, a prova, ela vai fortalecer a cardio... Assim, tipo, como é que eu digo? É que nem a Ana falou assim, eu não acho que quem não passar numa prova, por exemplo, a gente pode falar que é um mau profissional. Não. Né? Mas vem com esse intuito, porque... Eu acho que é pra mostrar que a cardiologia tá crescendo mesmo e que a gente valoriza a classe, né? A gente quer ter esse diferencial. Começa também a dar um respaldo maior para a própria especialização. Sim. E, assim, também não desvalorizando quem faz o curso de eco de uma semana. A questão é que não se limita a uma semana. Não, tem que ser entendeu? algo... É algo que é contínuo. Você vai buscando cada vez. Isso, exato. E não se limita ao eco, né? Tem a clínica, tem o eletro, então... Eu vejo esses cursos de uma semana, as coisas que... Aí é opinião totalmente minha. Não deveriam ser considerados como cursos de especialização, e sim como cursos de atualização. Porque realmente você fazer uma semana especialização de eco... não tem como, né? Ou de abdômen, né? Não é. Não, e é muito complicado, por exemplo... curso de atualização. A Ana, quando ela fez o mestrado, como era uma rotina no hospital escola, ela estava imersa na rotina da cardio. E tinha os equipamentos e tudo mais. Eu, quando fiz a pós-graduação, eu não saía fazendo eco.
Eu não sabia fazer eco. Eu não tinha a rotina. Eu trabalhava como clínica, então eu tinha rotina de clínica, né? Que já é muito. Mas aplicar o eco ao paciente, eu falo que foi a minha grande dificuldade. Ver o que aquele exame representava para mim. Então, depois que eu saí da pós-graduação, que foram 2 anos e meio de pós, eu ainda fui fazer um curso só de ecocardiografia. Então, foram mais 8 meses só de ecocardiografia. E aí, nisso, depois, a gente ainda vai fazendo todos os cursos anuais, né? A gente não se limita aos cursos avançados. A gente faz curso básico de eletrocardiografia, curso intermediário. Você tem que ir se atualizando também. Porque até... Você não pode parar de estudar. Porque até nesses cursos básicos, o que você viu há 2 anos atrás, já mudou. É a mesma coisa de agora. A informação já é diferente. É coisa nova, né? Então, assim... Mesmo nesses cursos básicos. Porque você tem o que não tinha 2 anos atrás, você tem agora. Atualmente, eu estou fazendo um curso de ecocardiografia nível básico. Entendeu? Que a gente passa a relembrar toda a questão de fisiologia, de mecanismos, de anatomia. É um curso que não tinha antes, é um curso que não com tinha profissionais super qualificados. Que sabem dar aula e Isso, tudo. E aí a gente já passa a ter uma outra visão sobre o ecocardio, uma outra visão sobre as doenças, já tem novos guidelines sobre as doenças, então os parâmetros do eco mudam. Então aquilo que era o básico já é outro básico hoje, entendeu? É um básico mais avançado que é o básico de 2 anos Eu falei atrás. com a Ana, quando tava na pandemia, eu fiz um intermediário desse curso. Eu falei, cara... Eu preciso fazer o básico. Eu preciso fazer o básico? Porque o intermediário eu já tava achando assim, tipo, muito além do que eu tinha visto na minha pós. E acaba também que a gente vai pegando alguns vícios, né? Sim, e você refazer esses básicos vai te dando um... Exato. Sim, vai te relembrando, vai te forçando a aplicar na rotina. Até mesmo, eu fico vendo lá eles falando assim, vocês têm que procurar isso. Aí hoje eu me vejo no exame e falo assim, não vou ter pressa de fazer o exame, vou tentar obter aquela imagem que é a certa. Aí eu vou lá e a gente se força assim a melhorar, porque a gente passa a ter o reforço do conhecimento. Então é super importante a gente estar sempre, para quem for se especializar, né? Quem for fazer a área, o futuro da cardiologia. A gente tem que estudar, a gente realmente tem que se dedicar, porque não é uma área fácil, eu não acho, pelo menos. Assim, então, como você perguntou, é uma área que vem crescendo muito, que tem uma vasta área para você trabalhar com exames, né? Uma área que está crescendo muito são as das cirurgias cardíacas, que são pouquíssimos profissionais que fazem, né? Então, quem gosta de cardio, de cirurgia, pode realmente ter isso como mercado para frente. Mas também tem a parte, eu não sei você, mas quando eu saí da graduação, eu não tinha noção de um valor de um plantão, né? De educação financeira. Eu vou ser PJ agora, eu vou abrir uma empresa, um contador, emitir nota. Que isso é outra coisa que está mudando no mercado hoje, né? Então não é essa só área de gestão da veterinária sim. É muito deficiente. Sim, então... Eu aprendi na marra. A gente vem aprendendo na marra. Eu tava na casa da nossa, que a gente tem uma outra amiga que trabalha conosco, né? Ela tem focado em cursos na área e posteriormente aí ela deve fazer também uma especialização. E eu tava falando com ela assim, olha, a gente precisa sentar porque nós precisamos definir os processos da PetCard Brasília. Como a empresa funciona. Como nós 3 que trabalhamos juntas devemos trabalhar, porque tem que existir um padrão de atendimento, né? Tipo, outro dia a gente estava falando assim, que às vezes a gente vai, o cliente quer fazer, o veterinário quer fazer o exame de todo jeito, tudo quanto é jeito, aí a gente tem que fazer o exame do cachorro em pé, na correria, um cachorro super agitado. Aí outro dia eu passei por uma situação dessa que eu falei assim, nós não fazemos exames com o paciente em pé. Então, assim, vira padrão do serviço. Então, a gente, desde 2018, a gente tem a PetCard Brasília como empresa e desde lá a gente vem se aprimorando na questão da gestão. Isso. Então, é uma né? coisa que, cara, a gente... Porque na graduação a gente não sabe nada disso. Mas na escola, né? Ensino fundamental e médio, a gente não vê isso, educação financeira. Não sei hoje em dia, né? Tô falando da minha época. Aí vai pra graduação, o que eu fiz foi introdução à economia, cálculo 1. Não é isso, nem é matemática. Matemática 1. E bioestatística. Você não vai usar nada na epidemiologia. Sim, você não vê nada de educação financeira, de como administrar uma empresa. Eu comecei a fazer um MBA, Executivo em Gestão e Clínica de Consultório Veterinário. E tem? Tem.
Menina, mas se você entra no site do Senac, tem um monte de curso online disponível também. Esse era um EAD que eu comecei a fazer e acabou que eu não consegui. Gostou? Mas foi interessante, te agregou? Muito bom. Muito bom. Mas acabou que eu não concluí. Mas eu vi o tanto que a gente é deficiente nisso, cara. Sim, a gente é muito Tanto que a gente é deficiente nisso. Assim, o Excel, o que eu brinquei, a gente não sabe mexer em Excel. Tipo, mas assim, pra gente fazer tabelas, pra gente ter noção de valores, assim, de custos, de imposto e tudo mais, porque a gente tá entrando numa fase que as pessoas estão passando por essa questão, tá exigindo o PJ, tá exigindo a emissão de nota. Então, é o Simples Nacional, aí você tem que saber quanto é que vai cobrar de imposto naquela faixa, e não sei o que lá. Eu tenho penado um pouco nisso, porque eu mudei meu sistema do consultório. Né, exatamente para poder agregar prontuário e a parte financeira. Certo. Antes eu usava um para emitir nota, um de prontuário, não sei o que, eu juntei tudo num só. Né? E, cara, como eu tenho penado, porque ainda bem assim, que a vantagem que eu vejo desse meu sistema é que eu tenho a minha contabilidade, eu mando para eles o que eu preciso, mandei o pessoal do sistema, eles já programaram toda a parte fiscal. Então esse trabalho eu não tive nenhum. Mas eu tô penando ali na parte de nota fiscal de serviço, que o pessoal do sistema lá em São Paulo não consegue, o pessoal da minha contabilidade também em São Paulo não consegue entrar no acordo. Ixi, Maria. E aí e aí muita gente se forma, vai abrir um consultório, não consegue manter o consultório porque quebra na parte aí de como empresa, né? E tem todo o potencial como veterinário, mas não sabe. Sem contar que a maneira cabe como MEI, né? Mas veterinário, em teoria, nem pode ser. Não pode. Aí foi no começo eu botei como MEI para poder ter um CNPJ, depois eu fiz a transição, contratei uma contabilidade específica em pet veterinária, que é o pessoal de São Paulo, e, cara, eles fizeram para mim assim, não tem problema nenhum. Que legal. É muito bom mesmo. Mas é uma deficiência muito grande que a gente tem, cara. A parte financeira, assim, da vida, né? A gente aprende tudo na marra. Então, ainda mais como autônomos, hoje a gente consegue ser um pouquinho mais organizada. Mas quando você começa a receber picado, né? Tipo, o dinheiro entra agora, aí você paga uma coisa, aí depois entra mais um pouquinho. Então, você nunca recebe o seu salário integral. E você se descontrola muito fácil. Isso, exato. Então, Então, tem que ter uma reserva de emergência. Você tem que aprender a ter um fluxo de caixa pessoal, digamos, porque você não vai estar com dinheiro sempre ali na hora. Então, você tem que aprender a guardar, porque você vai receber picado, às vezes o colega vai demorar para te pagar. Então, é realmente a parte de educação financeira, empresas, imposto, é uma coisa que a gente realmente tem que dar uma controlada mais ou menos lá no consultório, porque ela tem 2 planos de saúde. Então, cara, dia X entra um plano. paga, né? Então, eu sei que aquele dinheiro ali vai... Fica assim, mais ou menos, isso aqui é o certo, salário, né? Porque esse aqui eu sei que tá aqui todo mês. O resto a gente vai lidando. manobrando. Mas é isso, a gente sai da faculdade, entra no mercado de trabalho sem saber esse controle financeiro, né? Sem saber o... E a verdade é que a gente não sabe nem precificar. Exato, começa aí. Isso é outra questão. A gente não sabe nem precificar. O valor de uma consulta, o valor de... Eu vejo muito isso na hora que o povo pergunta, tá cobrando tanto, quanto na consulta? Cara, o cara esquece que se ele tem um consultório ali em Taguatinga, perto do Taguatinga Shopping, mas o cara tem um em Águas Claras perto do Taguatinga Shopping, teoricamente é a mesma região. Só que o aluguel aqui é muito mais caro do que o aluguel aqui. Então não dá pra você equiparar preço. Exato. A gente não sabe precificar. A precificação do serviço é uma questão mesmo. Para quem faz serviço volante também, esse cálculo, chegar nesse cálculo final é muito difícil, porque um dia você está no plano, no outro dia você está em Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia. Aí quando vê, tem o colega do Gama querendo atendimento. Mas eu até brinco e falo assim, o Gama, a depender de onde... Eu moro na Asa Sul, né? Então eu falo assim, às vezes eu chego tão rápido no Gama quanto eu chego em Águas Claras. E metade da distância, talvez.
Só que o negócio do Gama, por exemplo, que eu brinco, é que o Gama é longe de tudo. O Gama é longe de Águas Claras, o Gama é longe do Plano, o Gama é longe de Sobradinho, do Jardim Botânico. Então, a gente dá o preço da consulta, às vezes as pessoas acham caríssimas, mas o tempo que eu levo para chegar no Gama, depois para eu sair de lá e ir para outro lugar... do horário... Exato, tipo, eu você gasto, consegue fazer mais às vezes é 45 minutos só de deslocamento. Então, se é 45 minutos, 1 hora de ida e de volta, eu já perdi 2 horas para fazer um atendimento. Então, toda essa questão da precificação, a gente tem que pensar nessas questões, né? Carro, seguro de carro, Seguro do equipamento, manutenção do equipamento. Não são baratos. Por exemplo, eu fui fazer o orçamento para fazer a manutenção do equipamento, é R$1.500 para fazer a manutenção anual do aparelho. Eu falei, meu Deus! Preventivo. Eu falei assim, lá vou eu trabalhar para pagar isso. Então, são valores que estão embutidos, assim, só que ninguém vê. As pessoas falam assim, nossa, tá esse preço, mas aí você vê. Sem contar que dependendo da manutenção, se você tem um equipamento só, é um tempo que você vai ficar parado. Exato. O que você vai fazer, né? O Yuri, o meu marido, ele é engenheiro, né? Ele fica assim, que a gente não calcula as coisas. Aí ele veio falar assim no outro dia, porque você não calcula a depreciação da sua máquina, você não calcula a depreciação do seu carro, você não embute os valores dos seus custos, você não embute o valor do seu seguro. Então, aí ele falou assim, quanto foi sua máquina? Vamos calcular aqui por dia, quanto é que você teria que ter, em quanto tempo você vai pagar sua máquina? Vamos ver aqui por dia. Só que quanto é que deprecia a sua máquina? Por quanto você vendeu o anterior? Vamos ver. Então, ele calculou assim, por dia, qual que é a depreciação do equipamento por dia? Depreciação. Depreciação do equipamento. Então, são coisas que você acha que a gente fez isso algum dia? A gente fez o curso de card, né? Sabe? Então, para quem tá vindo aí, assim, o investimento é muito alto. E não é só fazer o curso, né? Ter uma noção que vai muito, muito além. Vai muito além. É investimento em conhecimento empresarial, pessoal, financeiro, conhecimento técnico. Manejo do seu tempo, né? Que às vezes e não é só o tempo do exame, né? O tempo do exame, depois o tempo da confecção do laudo, avaliar todas aquelas imagens, avaliar o traçado do elétrico, então... poder definir, As né? pessoas acham... É engraçado, né? As pessoas acham que a gente faz isso assim, é tão rápido, né? Nossa, é tão fácil. Sendo que o mais trabalhoso é fazer o laudo depois, né? Sentar, fazer todas as medidas. A gente tá tranquilo, porque eu tô falando, grande parte da tecnologia evoluiu bastante. Eu falei, meu pai é cardio. Cara, quantas e quantas noites eu vi ele sentado. Contando os quadradinhos do papel. Nossa! Aí ele tinha então uma lupa, né? Um negocinho assim que era um cortador. Então ele pegava aquele traçado, botava no cortador, passava uma caneta assim, que cortava bonitinho, pra ele colar no papel, então poder... Sim. Cara, hoje a gente tem um avanço muito grande disso, mas mesmo assim você tem o trabalho de ter que olhar aquele traçado, de ter que avaliar. E às vezes é coisinha mínima. Mínima. Coisa que você passa o olho assim, né? Quando você vê, você fala assim, essa distância aqui não tá normal. Aí você vai olhar todo o exame, assim, aqueles 1000 batimentos que você captou, assim, olhando um por um, né? Olhando cada linhazinha que você acha que você tem uma ondinha, lá vai você olhar cada onda e olhar cada traçadinho, assim. Então, é muito treino, é muito investimento envolvido nisso, né? A gente vê quanto tempo a gente não estudou para estar hoje com um serviço e continuo estudando, né? Eu ainda acho que é pouco. Eu falo assim, eu tô trabalhando com CAD tem 3 anos apenas, exclusivamente com CAD. Eu acho que é muito pouco ainda, né? Então, a gente tem muito que aprender. A gente nunca para de aprender. Né? Não para, né? Não para. E é muito desafiador também, assim, né? A gente lidar com os nossos pacientes. A gente vai lá, faz um eco, você já fez eco? Põe a mão na cabeça. Aí vem o médico, tchá, faz o exame, você deitadinho assim, numa sala com ar-condicionado. Faz super rápido. O nosso paciente, o cachorro não deita, o gato não segura. O doutor do gato acha ruim segurar o gato. Então, assim, né? E aí, dependendo de se segura, ele estressa. Aí já altera tudo. Às vezes tem que fazer um butorfanol, alguma coisa, aí espera 15 minutos, aí atrasa a agenda toda, e aí você tem que apertar o gatinho depois, aí tem que avisar pra clínica que você vai atrasar. Aí que é em cascata, né? Você atrasa aqui, que atrasa aqui. Exato. Não, e quando é o tamponamento, né? Que é fusão pericárdica, na emergência. Vamos chamar um anestesista. Aí você pode cancelar os atendimentos. E falando em emergência, tem o pessoal da cardio que trabalha exclusivamente. Tem o cardiointensivismo, né? Com intensivismo, né? Entendeu? O paciente que é uma área muito legal, o cardiointensivismo, né? Tende a crescer, né? Exatamente. A gente já tem umas internações aqui em Brasília, né? De medicina intensiva. Então, nós somos cardioclínicas, a gente tá rodando o tempo inteiro. O vocês é volante.
Basicamente é volante. A gente fica ali na PET Especialidades, alguns Tudo horários. consultório. Na PET Especialidades, alguns horários, né? Mas a gente roda muito. A gente roda bastante. A gente atende muitas clínicas ainda. E... Ai, o que a gente tava falando? Eu esqueci. Isso do cardiointensivismo. Isso, a gente tem clínicas de medicina intensiva hoje, né? Que numa emergência é difícil a gente falar assim, a gente tá aqui em Taguatinga, mas daqui a pouco eu vou para Águas Claras, que daqui a pouco eu vou pro Gama. Então não tem como eu falar pro cliente de Sobradinho ir pro Gama, pra um cachorro que tá descompensado. Aí a gente fala Porque assim, esse transporte, às vezes, pode descompensar ainda mais. Piora. Então, a gente indica as internações que trabalham com medicina intensiva, que vão saber lidar com aquele que paciente. o paciente precisa, né? Porque o paciente que está descompensado na hora, ele não precisa de um exame, ele precisa da estabilização, ele precisa do oxigênio. Depois, estabilizado, a clínica entra em contato, a gente vai lá, avalia, faz a consulta, ajusta. Consegue fazer uma avaliação mais precisa. Isso, com certeza. E o paciente está melhor. Né? Com ele estável. Então, o cardiointensivismo é uma área também que tende a crescer aí, eu acredito. As pessoas que gostam de cardio, medicina intensiva, é uma área interessante também. E como vocês se sentem hoje em dia trabalhando com cardio? Como eu me sinto de realização, essas coisas? Eu gosto muito. Mas assim como, assim, de veterinário é meio sofrido, né? Eu gosto, acho uma área bem interessante, eu tenho vontade de estudar, tenho vontade de proporcionar o melhor para o paciente, mas não é fácil também. Essa parte aí de ser autônomo, de não ter um salário fixo, né, todo mês, de ter que pensar, quero parar daqui a 6 meses para tirar uns dias, não são férias, né, eu não estou trabalhando, então essa parte... Não está ganhando. Exatamente, então... A gente tem que organizar isso tudo, né? E é bom, mas realmente é cansativo. E você tem essa parte aí financeira que pesa, né? E também tem a questão que você mesmo comentou, né? Dos laudos. Hoje a gente, enquanto a gente está atendendo a demanda das clínicas, a gente não está fazendo laudo. Então, quando para que tem que... Isso, a gente faz laudo que horas? Eu faço laudo à noite. Então, eu chego em casa, tomo meu banho, como... E o laudo também não é simplesmente pegar aquele traçado, aquele negócio e... Não, é interpretação. Não, o laudo você tem que avaliar. Se você fizer um exame, até pelo próprio comportamento, pelas alterações que você viu ali durante a realização do exame... Aquele exame você consegue fazer um negócio. Você pegar aquele traçado daquelas imagens e passar para ela, provavelmente vai dar uma diferença considerável. Você acompanhou o processo. Sim. Né? E a gente faz... É uma interpretação mesmo, né? É um pouco disso. Muitas vezes a gente pega o exame, eu começo a olhar o exame e falo assim, será que esse paciente estava desidratado? Aí, porque são muitos fatores, né? Assim, que você começa a avaliar que na hora você, às vezes, não conversa direto com o clínico, às vezes tem só funcionário, porque a gente faz exame, a gente fala assim, por que esse paciente, por que o Bob tá aqui hoje? É pré-operatório ou é check-up? Então, assim, a gente tenta, naquele período, coletar informações pra gente conseguir interpretar aquele exame somando os fatores. Mas tem paciente que a gente não consegue. Aí você pega aquele exame e fala assim, com certeza esse paciente estava muito desidratado, porque tem alguma coisa que não tá fazendo sentido aqui. Aí, quando você tem contato com a clínica, você até manda assim, gente, o paciente estava desidratado? O que estava acontecendo? Assim, só pra gente entender. Então, a interpretação do exame realmente, ela não é uma coisa assim, tipo, tem um colega nosso que fala que assim, até tipo, o laudo exame fast food, né, que você faz o laudo na hora e já libera, assim, dependendo do exame, não tem como a gente fazer isso na hora. Depende, assim, às vezes, tempo de avaliação, às vezes você vai ver o exame e não obrigatoriamente você sabe o que está acontecendo. Vai ter que estudar, Aí você vai ter que buscar nos livros e tentar identificar que alteração é aquela que você está vendo. Pedir ajuda para os universitários. Exato. Vamos discutir um caso, então nisso o tempo está passando e aí o laudo, né? Você fala assim, gente, eu estou estudando para tentar liberar o laudo, né? Então, realmente,
a nossa rotina. Eu acho que o mais desafiador da cardio, apesar de ser super prazeroso atender, ver aquele órgão trabalhando e toda a fisiologia aplicada a ele, eu acho que a rotina é o mais puxado. Eu não sei como é nas outras especialidades, mas como a gente tem exame agregado, acaba que a rotina se torna puxada um pouco em questão da produção dos laudos, das interpretações do exame. Muitas vezes o colega quer as coisas na hora e a gente se esforça para dar o melhor, mas nem sempre, dependendo naquele momento, a gente vai conseguir dar a resposta que o colega quer. Então, a gente se vê em algumas situações, às vezes, que a gente tem que aprender a lidar também. Mas a cardio, eu acho que é uma área muito desafiadora. Eu gosto mais da parte de eletrocardiografia. Se eu pudesse sentar, estudar só eletro e virar super, assim, tipo, saber só eletro, eu acho que é uma parte, assim, super desafiadora. Muito mais legal que por sinal. Mas a gente tem que saber de tudo. É uma área muito boa de estudo. É muito legal realmente você acompanhar a saída dos estudos, ver os novos artigos, ver o que os colegas estão fazendo diferente. Né? Então, sempre tem coisa pra gente estar estudando. Mas eu acho que tem que ser uma área que realmente você você tem que gostar. Não para, né? Não para. Né? Aí tem curso da doença tal, aí vamos pra São Paulo tal dia, aí faz isso tal outro dia, quem é que vai dessa vez pro curso? E não para. Aí tem que gostar, porque você investe muito tempo. E você tá aprendendo sempre, né? Porque a curva de aprendizado ela é lenta e constante, né? É desse jeito. Mas é legal. Mas pra quem gosta, assim... Pra quem gosta, é bem legal. A cardio é muito legal. Mas é porque a cardio tem muita coisa, assim, envolvida, né? Você vê, assim, um órgão que você fala assim... Como é que pode tudo isso, tudo, né? Não um órgão só. A verdade é essa. Se ele parar, parou o resto. Mas é muito legal. Mas é... Como tudo na vida, a gente tem que procurar o equilíbrio, né? A gente tem que saber... Como um serviço, a gente procura oferecer melhor para os colegas, para os clientes, mas a gente tem que saber reconhecer também o momento que a gente está ultrapassando nossos limites, né? Então... eu tô aqui agora, mas já me mandaram mensagem perguntando se teria como encaixar um paciente hoje. Falo, olha, hoje não tem como. Aí, então, a pessoa às pedindo vezes fica meio laudo. chateado, mas eu não faço, né, só isso da vida, né? Eu tenho outros compromissos. A Ana tem filha, a Samantha tem 2 filhas. Por enquanto eu não tenho nada, mas vai que eu queira ter um dia. Então a gente tem outras demandas familiares. Acaba que o povo não consegue entender que existe uma além pessoa do lado atrás, né? Você tem o seu lado pessoal. Mas eu acho que isso é na eu acho que é na veterinária, como um todo. Não sei se é só na veterinária, se são em várias profissões, né? Mas acho que é na veterinária. Acho que na veterinária isso é mais... carregado, assim. Tipo, você tem que estar disponível, né? Como você não tem horário, como você não me responde. Então, ainda mais que nossa, é coração, meu cachorro vai morrer, sabe? Eu preciso de agora, o paciente precisa agora. Eu precisei para uma emergência agora, né? Não é de... Não precisa do exame agora, precisa estabilizar agora. Exato. Depois a gente faz exame. Então são coisas que a gente vai aprendendo, assim, também a lidar, a priorizar, e também a aceitar, né? Que a gente não dá conta de tudo. Muitas vezes a gente fica frustrado também por não conseguir né, cumprir a expectativa do colega, cumprir a expectativa do cliente, mas a gente tem que saber que nós somos seres humanos e que a gente tem uma vida por trás daquilo, né? Então, às vezes a gente se sente culpado de não estar fazendo laudo num domingo, sabe? Você fala assim, eu tinha que estar fazendo laudo agora. E aí vem o burnout, né? Tudo aquilo, como você vê, você tá meio deprê. Complicado isso. Sim. Eu já passei por isso, né? Então... Assim como veterinário, né? A gente tem que aprender a lidar com essas situações e aprender a se priorizar um pouco em alguns momentos. Pra ter sua saúde mental, né? Bem importante. Porque sem saúde mental a gente não consegue. Não dá uma hora e falar assim, não vou atender mais nada também, e, sabe, não quero ver mais. A gente tem colegas que... estafaram, assim, né? Burnout mesmo, chega, vou largar isso, o que eu vou fazer? Não sei. Existe um não mais. Não é legal isso não. Então tem que tomar bastante cuidado. Eu já passei por isso, né? Bom. Sim. Né? Mas em resumo aí, é bom, né? Trabalhar. E assim, ainda mais a gente que
somos amigas, somos irmãs, temos contato direto uma com a outra, a gente nos ajudando, a gente né? se ajuda, a gente discute. A gente gosta de Ai, fazer os cursos, viajar juntos. Né? Exato. Ai, tem aquele tamponamento. Ai, vem aqui me dar um apoio, que é isso, né? Ai, torneira de 3 vidas, nanã. Não, então vem aqui me ajuda a procurar tal coisa, vamos repetir o exame. Olha esse eletro aí, o que é isso? Me ajuda, vamos olhar, meu Deus, ai. Então vamos discutir, aí você pega assim, olha, achei isso aqui nesse livro, aí outra fala assim, olha, achei isso aqui em outro lugar. Então acaba que eu acho que esse acesso, esse suporte, torna um pouco as coisas mais leves, sabe? Porque se eu tivesse assim, pá, sozinha, sabe? Acho que ficaria um pouco mais difícil. Pra mim, pelo menos, eu me sentiria assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Aí, assim, eu ainda me sinto, meu Deus, e agora? Mas eu falo assim, eu vou falar com a minha irmã, né? Vou discutir esse caso, né? Então, a gente se ajuda mesmo. Mas eu acho que essa é a tendência. A gente atende os mesmos locais. Às vezes, ela vai atender o paciente, tá internada. Aí eu vou lá 2 dias depois. Aí eu vejo o paciente, a gente repete o paciente. Ai, avalia a pressão dele pra mim. Ai, então, assim, a gente como uma equipe, a gente consegue fazer as coisas funcionarem de um jeito também. Quem sabe um dia a gente tenha um cantinho nosso, né? Um consultório para atender esses pacientes e ficar rodando menos, né? Porque é muito cansativo também, né? Cansa demais. Cansa demais. Eu não tinha essa noção quando eu terminei o mestrado, decidi voltar e falei assim, vou atender cardio. Do quão exaustivo é você ficar rodando o dia inteiro de clínica em clínica, monta aparelho, desmonta aparelho, põe no carro. E não é aparelho pequeno. Não. E carrega a mochila. E machuca o ombro, aí tem que fazer fisioterapia, tem que fazer atividade física, musculação por causa do ombro, carregar coisa. Você vai fazer o exame, às vezes é aquele cachorro de 50 quilos, que aí a clínica não tem estrutura, aí você tem que fazer no chão, então você já fica assim, virado, e fazendo uma força no ombro. E aí quando você vê, você fala assim, meu Deus, eu não tô dando conta nem de mexer o braço, sabe? Então, realmente, hoje mesmo, você estava na PET, né? Uhum. Eu fui para Asa Norte, Sobradinho, depois fui para final do Pistão Sul, Taguatinga. Aí a Samanta, ela foi para Asa Sul, aí foi para Asa Norte e estava indo para o Gama. Então, e nisso, aí às vezes aparece um encaixe. Aí você tá na Asa Norte, você fala assim, deixa eu ver se dá pra encaixar aqui na Asa Sul. Você encaixa na Asa Sul. Aí da Asa Sul você vai pro Gama. Aí o Gama vai e pede, aparece em Águas Claras. Aí você vai, deixa eu ver quanto tempo, deixa eu ver se dá. Aí você vai pra Águas Claras. Então, o tal do dirigir hoje realmente é cansativo. Ser volante é bem cansativo. Ser volante é muito cansativo mesmo. É outro ponto aí a ser considerado. Bom, queria agradecer a presença de vocês. Obrigada a você Conversou bastante. Até, acho que a gente falou até um pouco além do que só o card, né? Passou rápido. A gente veio nervoso sem saber como ia ser. Relaxa, tranquilo. Foi só 1h30 de conversa. Passou rápido, então. Queria agradecer mesmo. Prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada. A gente conseguiu trazer também outros uma pontos, ideia do né? que é o serviço de cardiologia, não só a parte técnica, mas também a parte... O dia a dia, né? Que é puxado também, né? Você andar pra lá e pra cá, né? Outro dia no Instagram, quando a gente ainda tentava mexer no Instagram, eu postei assim, que vocês têm interesse de ver. As pessoas falaram assim, rotina. Então, acho que hoje, pelo menos, quem tem interesse de saber de rotina, vai poder saber um pouquinho como é a rotina, né? É dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, videoaula, curso, tudo a galera aqui dá conta de fazer. Pedir, obviamente, o básico, para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, dizer que a gente também está nos agregadores de áudio, Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. E é isso aí, até semana que vem.